Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Gênio do canal Gênio Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história vamos falar do penúltimo episódio de um anime que fala sobre Coco, uma garota que sonha em ser uma bruxa em um mundo onde isso é praticamente impossível para quem não nasce com o dom. Após um acidente completamente mágico, um acidente mágico, com um livro proibido que nenhum outro pode tocar, ela se torna aprendiz do misterioso bruxo Kifrey, para controlar seus poderes descobrindo um vasto mundo mágico enquanto persegue seu sonho e lida com ameaças como os hereges e Brimmed Caps, que usam a magia proibida para todo tipo de coisa. E eu estou falando de Ateliê de Chapéu de Bruxa, então já solta dando like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos Kiriche, Agot e Yuni. Eles entram na caverna que tinha um caminho de serpente, né? Tipo o Goku, só que o do Goku, ele era esticado, né? Ele era meio que esticado, tinha uma certa subida, bababá. Desse anime, né? Ele é assim, ele começa assim, depois vai assim, depois vai assim, depois dá uma girada, porque é igual um caminho de cobra mesmo, né? Enquanto isso, o Kifrey e as outras ficaram para trás, eles não estavam para trás. Eles ficaram para trás, né? Fazendo uma fogueira, comendo algumas coisas. Ele conta sobre a origem do caminho da serpente, ali, do caminho que foi, como ele foi criado. Ele fala que existia um reino onde todas as pessoas foram transformadas em algumas coisas, alguns pedaços de acessórios, alguma coisa assim. O reino acabou sendo completamente destruído. E ele fala que o peixe que elas estavam esquentando estava queimando. Então as meninas comem um peixe. A Coco acaba vendo alguém e aponta para que os outros pudessem ver também. Só que quando ela aponta, essa pessoa que a Coco tinha visto tinha ido embora, pois ele fazia parte dos hereges e Brimmed Caps, né? Ele fazia parte desse grupo e ele queria atrapalhar o teste. E a Agot sabe qual caminho seguir. Arit tenta usar, né? Ela quase usa magia de voo, mas o caminho, como é mágico, né? Acaba não deixando ela usar a magia de voo. E aí Agot consegue saber qual é o caminho que eles deveriam seguir. Ele inunda o caminho, né? Ele usa a magia de água para meio que criar um caminho de água, né? Para que eles pudessem seguir. Arit teme usar a sua própria magia e com isso os bichos que tinham que seguir eles acabam seguindo Arit por conta daquilo que ela tinha criado com a própria magia dela. Mas o Wilne tinha muito receio de usar magia na frente dos outros, né? Na frente das outras pessoas. Eles vão conversando enquanto continuavam seu caminho, mas meio que acabam ouvindo barulho de cachoeira, algo caindo. Por quê? Porque quando eles chegam até lá, eles percebem que metade do caminho ali estava quebrado, né? Então eles precisavam ter alguma ideia de como passar para o outro lado. Nesse momento, Arit, que sabe modelar e tudo mais, usar a magia de modelagem, né? Ela sabe usar esse tipo de magia. Ela simplesmente modela ali e vai criando o caminho para ela chegar do outro lado. Quando o Agot entende como que eles deveriam chegar do outro lado, ele usa uma magia assim que vai meio que criando uma ponte para onde ele passa, né? Só que o Yuni, ele acaba ficando meio que travado, né? Ele acaba ficando meio que travado. Por quê? Porque ele não consegue fazer magia na frente dos outros. Quando ele tenta, ele acaba se atrapalhando todo, a mão dele começa a tremer e vai gerando uma certa coisa, né? E aí ele não conseguia, ele estava pensando em até desistir do teste, justamente porque por conta dele não conseguir fazer ali aquele teste, porque ele tinha que fazer magia na frente de outras pessoas, né? No caso de outros bruxos. Só que ele não tem essa capacidade, ele tem muito medo de fazer isso. Arit simplesmente pega e fala para ele algumas coisas, fala que ele consegue, que ele fala algumas palavras de incentivo para ele
E aí ele se esconde, né? Ele acaba por se esconder dentro do manto dele, achando que todos estavam rindo dele. Mas quando ele olha, ninguém estava rindo para ele. Ele olha até para a professora, percebe que ela também não estava rindo dele. E aí ele começa a entender como que ele pode fazer magia, né? Ele faz uma magia que acaba meio que tornando seu manto todo escuro, né? Com uma touca que se ele cobrisse, ele ficava totalmente no escuro. E assim ele podia usar magia. Por quê? Porque ele estava praticamente isolado das outras pessoas. E Arit, né? E aí quando ele faz uma magia para atravessar ali a parte quebrada do caminho, Arit acaba parabenizando ele por ele ter feito isso. Nisso a professora se aproxima deles, só que tem uma questão, como eu disse, os hereges e Brimmed Caps, eles estavam atrás de atrapalhar esse teste. Eu, de princípio, eu estou me perguntando por quê? Porque se a Coco não está ali para fazer o teste, por que ele foi mexer com Agot, com Lich e com Uni? Sendo que nenhum deles tem algum envolvimento com os Brimmed Caps. A única que tem um certo que se envolveu por acidente foi a Coco, né? Porque ela conheceu uma herege Brimmed Caps que deu um livro proibido, de magia proibida para ela, e aí ela usou, né? É a única que, por coincidência, acabou encontrando. Não sei, ainda não entendi por que ele está atrás do pessoal ali, do Agot, da Uni, da Richie, né? Talvez porque eles tenham entrado no caminho ali daquele episódio junto com a Coco, né? E aí ele simplesmente aparece e leva a aplicadora do teste com ele. Ela deixa um aviso para que eles pudessem fugir dali, porque o herege Brimmed Cap parecia ser bem mais forte. E ela manda o seu chapéu para fora, né? E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênios Geek. Eu esperarei que você entre todo dia, então já vai sentando, dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita para inscrever-se, botão no sininho. Arigatou e sayonara.